No último episódio, vimos que Jinvoo estava prestes a lutar contra o chefe quando Sha Ain apareceu de repente. Ela olhou para ele e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Jinvoo ficou surpreso ao vê-lo e pensou consigo mesmo: "Que descuido meu", e então ele responde para ela: "Nada, só me perdi por aqui." Sha Ain diz: "Você é do time de mineração? Isso aqui é a sala do chefe, então saia daqui." Ouvindo isso, Jinvoo pensa: "Ela é exatamente como dizem." Ele nem tinha percebido que ela estava lá até ela falar. Jinvoo guardou rapidamente sua arma, e Sha Ain notou. Ela pensou: ele estava segurando uma arma? Mas decidiu ignorar e disse: "Você precisa sair agora. Se o chefe ficar irritado, todo o time de mineração vai ser dizimado." Jinvoo assentiu. "Beleza", ele disse e passou por ela. Mas, de repente, Ain sentiu um cheiro, algo que a fez parar na hora. Ela virou rapidamente e parou Jinvoo. Então, do nada, ela chegou bem perto e começou a cheirá-lo. Jinvoo ficou pasmo. Ela murmurou: "Não tem cheiro nenhum." Parecendo confusa, ela perguntou: "Você é um Hunter?" "Sou", Jinvoo respondeu. Sha Ain pegou a licença dele e leu: "Você é um E-Rank?" Ela leu o nome dele em voz alta e então apenas disse: "Deixa pra lá. Só saia rápido." Jinvoo apenas assentiu e foi embora. Enquanto isso, Sha Ain ainda estava pensando: "É por isso que eu não senti nenhum cheiro? Porque ele é um Hunter de baixo nível." Mas a verdade é que Jinvoo, na verdade, tinha um cheiro e agradável. Na cena seguinte, Jinvoo estava voltando com seu time de mineração. Seu chefe se aproximou dele e disse: "Eu soube que você encontrou a Sha Ain. Que sorte, cara. A gente só vê ela de longe." Depois ele explicou: "Ela patrulha a área para nos manter seguros do chefe. Ela até sacrifica o próprio tempo de descanso para nos proteger. Ela é incrível." Jinvoo pensou: "Vá, então é por isso que ela estava lá." Outro Hunter entrou na conversa e disse: "Sha Ain não gosta do cheiro dos Hunters. Isso a incomoda por causa da constituição única dela. Por isso ela sempre cobre o nariz com um lenço." A mente de Jinvoo voltou àquele momento. "Mas ela me cheirou agora há pouco. Será que é porque eu não tenho o cheiro normal de Hunter? Até aquele Baruca do Red Gate disse que eu não era humano." Ele começou a pensar: talvez seja porque eu sou um player, e mais o que é um player, afinal. Mais tarde, o chefe de Jinvoo deu o pagamento e disse: "Terminamos mais cedo hoje, graças a você." Outro minerador acrescentou: "Você manda bem, cara." Depois de dizer isso, ele foi embora. Depois de um papo rápido, o chefe fez uma proposta. "Estou nesse ramo há muito tempo, e é raro ver um talento como o seu. Que tal trabalhar para mim? Eu te pago bem." Jinvoo sorriu. "Agradeço, mas isso foi só uma vez para mim." O chefe assentiu. "Beleza. Mas pode pelo menos ajudar por mais um dia? Amanhã temos raids de A-Rank e C-Rank seguidas." Jinvoo pensou nisso. "Tenho que fazer minha avaliação de rank depois de amanhã." Então ele perguntou: "A guilda dos Hunters vai fazer uma raid amanhã?" "Vai", o chefe disse. "A segunda equipe de assalto vai vir. Somos um dos poucos grupos do país que conseguem lidar com portais A-Rank só com 2 equipes." Jinvoo assentiu. "Tudo bem, eu estarei lá." O chefe sorriu. "Ótimo. Eu garanto que você vai receber o dobro." Enquanto isso, Sha Ain estava conversando com alguém. "Você pode me ajudar a investigar o Jinvoo? Sabe de alguma coisa sobre ele?" O homem hesitou. "O Choi me perguntou a mesma coisa. Mas tem uma má notícia: os registros dele estão selados." Ain ficou chocada. O homem continuou: "Nunca vi a associação selar as informações de um Hunter de baixo nível antes. Normalmente, só os Hunters de topo têm esse nível de confidencialidade." Ouvindo isso, Sha Ain ficou meio desapontada. Ela deitou na cama, pensando: até o Choi está interessado no Jinvoo. E agora as informações dele estão seladas? Tem algo estranho nisso. Eu já conheci tantos Hunters, mas essa é a primeira vez que conheço alguém que realmente tem um cheiro e agradável. No dia seguinte, Jinvoo estava de volta com o time de mineração. Todo mundo ficou feliz em vê-lo e o cumprimentou com um bom dia. Ouvindo isso, Jinvoo de repente se lembrou do seu antigo grupo.
Faz tempo que não me sinto assim. Na cena seguinte, o time entrou em uma masmorra C-Rank para minerar. Jinvoo estava trabalhando tão bem que até o chefe ficou impressionado. Com o Jinvoo aqui, nosso progresso tá bem melhor que o normal, comentou um dos trabalhadores. Depois de um tempo, a equipe fez uma pausa para comer e descansar antes de entrar em uma masmorra A-Rank. Mais uma vez, o chefe ficou impressionado. Se você continuar com a gente, eu te pago 5 vezes mais, ele disse. Mas Jinvoo recusou a oferta de novo. Nesse momento, um Hunter chamado Sonic On apareceu e disse, Bey, posso pegar alguém do seu time de mineração? Acontece que o time dele estava com um membro a menos, alguém que deveria carregar os suprimentos, e ninguém da equipe de recuperação queria ir com eles. Sony fez uma proposta em quem se juntar a nós vai receber um ótimo pagamento. Mas ninguém se ofereceu. O chefe da mineração balançou a cabeça. Hunters de baixo nível não duram muito em masmorras A-Rank, é por isso que ninguém quer ir, mesmo se você oferecer mais dinheiro. Ouvindo tudo isso, Jinvoo, no entanto, deu um passo à frente e disse, eu vou. Todo mundo ficou chocado. Cara, é super arriscado, alguém avisou. Tem bestas mágicas de alto nível lá dentro. Jinvoo só sorriu. Relaxa. Eu sou forte. Sonic On levantou a sobrancelha. Espera. Qual é o seu rank? Naquele momento, ele percebe que o rank de Jinvoo é na verdade o I. Ele reconhece isso e diz, beleza, vamos levar ele para o nosso time. Depois disso, ele se apresenta para Jinvoo, e Jinvoo faz o mesmo. Na cena seguinte, todos chegam ao portão. Ao se aproximarem, notam que é enorme, o que deixa alguns deles nervosos. Mas então, Sony os tranquiliza, dizendo, relaxa. Se esse portão fosse realmente perigoso, eles não teriam mandado a gente pra cá. Jinvoo também observa a composição do time. Ele nota que há 6 caçadores Rank A, 3 Rank B e nenhum caçador Rank S no grupo. Parece que a guilda dos caçadores tem 2 equipes de assalto, ambas em um nível parecido. O time então entra na masmorra, e Jinvoo percebe imediatamente que a energia mágica ali dentro é bem baixa. No entanto, ele ainda sente algo estranho, como se tivessem entrado em um portão vermelho. Isso o deixa ansioso, e vendo sua preocupação, uma garota diz, e não fica nervoso. Nosso capitão e todo o time são muito fortes. Se você ficar com a gente, vai ficar tudo bem. Jinvoo acena com a cabeça e responde, beleza. Enquanto isso, Sony pensa consigo mesmo, se eu completar essa missão, vou virar capitão. Sei que talvez eu não seja o melhor vice-capitão ou capitão, mas ainda sou um caçador Rank A. Eu consigo fazer isso. De repente, todos sentem algo estranho e entram imediatamente em modo de batalha, sem esperar instruções. Jinvoo fica chocado com a rapidez da reação de todos. De repente, alguns monstros atacam Sony, mas ele bloqueia o ataque e os derruba com facilidade. O resto do time também começa a eliminar os monstros sem muita dificuldade. Observando a luta, Jinvoo percebe o quão poderosos eles são. Os monstros derrotados são chamados de Oshakais da masmorra. Mas o time fica confuso como esses seres podem aparecer em uma masmorra Rank A. Jinvoo pergunta, esses monstros são raros? A garota responde, sim, porque geralmente são bestas mágicas Rank C. Então, Jinvoo nota algo estranho, os monstros têm coleiras no pescoço. Ele mostra para Sony e diz, parece que alguém estava criando eles e usando como cães de caça. Enquanto processam essa informação, monstros ainda mais poderosos aparecem na frente deles. Vendo isso, Jinvoo pensa, era exatamente o que eu temia. Todos ficam chocados e dizem, são orcs superiores. Um dos orcs de repente lança uma lança em uma velocidade incrível. Para bloquear, Sony levanta seu escudo, mas a força do ataque o empurra para trás. Ele fica surpreso e exclama, que força absurda! Enquanto observam, mais orcs começam a avançar. O time rapidamente se prepara para a batalha, mas em vez de atacar de frente, os orcs mudam de direção e miram nas pessoas que estão atrás. Vendo isso, um mago do time rapidamente lança um feitiço, derrubando um orc. Ele declara, a gente não vai cair tão fácil. No entanto, o orc mal se abala, deixando o time surpreso. Eles percebem que os orcs têm uma resistência mágica incrível. O orc se prepara para atacar de novo, mas uma garota usa sua magia para prendê-lo. No entanto, ela luta para mantê-lo sob controle e avisa, esse aqui é muito forte. Só consigo segurá-lo por pouco tempo.
O mago então diz, beleza, vou invocar reforços. Ele invoca algumas criaturas que imediatamente começam a atacar o orc. No entanto, o orc preso consegue se soltar. Vendo isso, o mago fica desesperado e diz, essas invocações eram meu trunfo. Elas consomem muito do meu MP. Enquanto isso, outra caçadora está lutando corpo a corpo com um orc. Ela está se virando bem, mas de repente, outro orc aparece e a joga contra a parede, ferindo-a gravemente. Antes que um curandeiro consiga alcançá-la, outro orc avança para finalizá-la. Quando está prestes a atacar, Sonny aparece, mata o orc e salva a vida dela. Sonny percebe, são inimigos demais. Se eles cercarem a gente, estamos mortos. Precisamos nos dividir em grupos. Ele grita, lutem em grupos, e volta a batalhar. No entanto, ele logo percebe, esses orcs são muito fortes. Os membros Rank B não vão conseguir lidar com eles. Naquele momento, outro orc ataca um caçador e arranca o braço dele. O orc está prestes a matá-lo quando a mesma garota de antes intervém, interrompendo o ataque bem a tempo. Um curandeiro chega e começa a usar magia de cura no caçador ferido, conseguindo regenerar seu braço. De repente, outro orc investe contra eles. Vendo isso, a garota entende que está prestes a morrer. Ela fecha os olhos, aceitando seu destino. Mas de repente, ela ouve o orc gritar. Quando abre os olhos, fica completamente chocada. Alguém segurou o orc. É Jinvoo. Ele estava se escondendo nas sombras, e agora, rapidamente quebra o pescoço do orc, matando-o na hora. A garota fica atônita, sem entender o que acabou de acontecer. Na cena seguinte, Sonny ainda está lutando contra seu orc quando, de repente, Jinvoo pula e enfraquece o monstro com um golpe poderoso. Isso dá a Sonny uma chance de finalizar o orc com mais facilidade. Após a batalha, Sonny fica confuso e pergunta, do que acabou de acontecer? Por que esses orcs de repente ficaram tão fracos? É então revelado que tudo isso foi obra de Jinvoo. Ele estava se movendo furtivamente pelo campo de batalha, atacando os orcs nas sombras. Jinvoo pensa, como sou um estranho aqui, não quero chamar muita atenção. Mas também não posso simplesmente ficar parado e vê-los morrer. Então, ele continua se esgueirando, enfraquecendo os orcs um por um. Isso torna muito mais fácil para o resto do time derrotá-los. Percebendo isso, o time dá tudo de si e acaba com os orcs restantes. Eles mal conseguem acreditar se eles realmente venceram. Sonny verifica todos, e está todo mundo bem? A equipe confirma, sim, estamos bem. Em seguida, a mesma garota se aproxima de Sonny e diz, durante a batalha, senti que algo estranho estava acontecendo. Sonny balança a cabeça, sim, eu também senti. Os orcs de repente ficaram mais fracos. Então, ele se vira para outra garota e pergunta, foi você que fez isso? Ela responde, não, eu não tenho nenhuma magia que possa fazer isso. Enquanto isso, a outra garota também diz, e ninguém no nosso grupo tem a habilidade de fazer isso. Mas, enfim, não importa, nós vencemos mesmo assim. Ouvindo isso, Sonny concorda, parece que tivemos sorte. Mas logo percebemos que a garota entendeu que tudo isso foi obra de Jinvoo. Ela diz, como sou uma conjuradora de magia, consegui detectar a habilidade de furtividade dele. Foi por causa de Jinvoo que sobrevivemos. Mas tudo bem, se ele não quer revelar sua identidade, deve haver um motivo. Por enquanto, vou apenas ignorar. Então, outro caçador pergunta, devemos seguir em frente? Parece que há mais perigo à frente, talvez devêssemos voltar. Ouvindo isso, Sonny fica pensativo. Percebendo isso, Jinvoo pensa consigo mesmo, sei que Sonny não quer desistir, mas como líder, ele precisa tomar a decisão certa. Eventualmente, Sonny ouve todos e diz, tudo bem, vamos recuar. Ouvindo isso, todos ficam aliviados e dizem, achamos que você insistiria em seguir em frente. Mas Sonny responde, eu não sou tão imprudente assim. Vamos sair daqui. Quando chegam ao portão, veem que uma barreira de alto nível se formou, bloqueando a saída. Eles dizem, mas essa barreira não estava aqui quando entramos. A conjuradora de magia se aproxima e diz, me deem um tempo, talvez eu consiga removê-la. Enquanto isso, ela pensa consigo mesma, deve haver um monstro dentro desta masmorra que pode usar magia de alto nível. Ainda bem que não estamos enfrentando-o e, em vez disso, estamos tentando sair. Caso contrário, não teríamos chance. De repente, eles sentem uma presença mágica extremamente perigosa, fazendo-os congelar de medo.
Isso deve ser o chefe da masmorra. A conjuradora de magia rapidamente diz: precisamos nos apressar. Me ajudem, todos os conjuradores. Os outros concordam. Enquanto isso, Jinvoo se pergunta: mesmo caçadores de rank B conseguem sentir essa magia aterrorizante. Mas se fosse tão forte assim, por que não sentimos isso quando estávamos fora do portão? Enquanto tentam quebrar a barreira, começam a sofrer dano. Vendo isso, Sonny diz: deve ser magia de maldição. Estamos presos em um feitiço mortal. Ele se vira-se e fica completamente chocado. Um exército inteiro de orcs altos está diante deles. Um caçador avisa: vá mais de 100 deles. Sonny dá um passo à frente enquanto um dos orcs emerge da multidão. Eles ficam cara a cara. O orc tenta dizer algo, mas ninguém o entende. Então, ele começa a balançar a cabeça vigorosamente antes de finalmente falar: Humanos, meu nome é Kargalgan. Quero me encontrar com todos vocês. Sonny pergunta: foi você quem bloqueou a entrada? Kargalgan responde: sim. Sou um grande feiticeiro da gloriosa tribo orc. Sonny então pergunta: há outros aqui mais fortes do que você? O orc dá um sorriso irônico e diz: você acha que pode me derrotar? Ele continua: decidam agora se querem morrer pelas mãos dos meus soldados ou desejam se encontrar comigo? Sonny responde: tudo bem, vamos nos encontrar com você. O orc então os guia. Mas enquanto caminham, Sonny sussurra para sua equipe: no momento em que encontrarmos o chefe, eles vão nos atacar. Quando a luta começar, a barreira não será mantida por muito tempo. Jinvoo, use essa oportunidade para escapar. Encontre a equipe de assalto principal e peça ajuda. Jinvoo imediatamente protesta: você está tentando se matar? Sonny permanece firme: nossa missão não é sair da masmorra vivos sem fechar o portão. Nesse momento, a garota se aproxima de Jinvoo e implora: por favor, me faça um favor. Entregue este diário para minha família. Vamos completar nossa missão, mas você é diferente de nós. Por favor, faça o que for preciso para sair vivo. Vendo isso, Jinvoo se lembra do incidente da masmorra dupla. Ele pensa: mas aquelas pessoas eram diferentes. Essas pessoas são diferentes. Pegando o diário, ele acena com a cabeça: tudo bem, vou garantir que sua família o receba. Mas espero que não chegue a esse ponto. Ouvindo isso, a garota sorri. Na próxima cena, vemos Sha-in chegando, procurando por Jinvoo. De repente, o chefe aparece diante dela e pergunta: o que você está fazendo aqui? Hoje é seu dia de folga, não é? Ela responde: esqueça isso. Só me diga se Jinvoo esteve aqui. O chefe diz: sim, mas ele entrou na masmorra com a equipe de assalto. Isso significa que ele está dentro do portão. Na próxima cena, vemos os orcs levando Jinvoo e seu grupo para um salão enorme. Lá, inúmeros orcs estão em formação. Ao lado do trono, vários outros monstros poderosos estão presentes. Mas o mais poderoso de todos está sentado no próprio trono. O monstro fala: humanos, sejam bem-vindos. E com isso, o episódio termina.